Aí, agora foi. Então, acho que faltava autorização de alguém, né? É, Pessoal, então, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 7 de maio, o ano está passando, né? Vamos dar continuidade, então, ao capítulo 8. Agora, eu não vou mais ver vocês. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, abram o microfone. No último encontro, a gente parou um pouquinho, até inclusive a Gabriele, que não está participando hoje, ela pediu para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre essa tabela, né? Articulação das noções de Bierrum e Perfernum, de Freud. Então, e as consequências, né, a respeito da metáfora paterna, o que que é foracluído, né, o que que é elidido. Então, vamos lá. Aqui a gente tem nessa primeira coluna, né, a gente está Luiz, aqui, você podia, por favor, aumentar só um pouquinho a sua fonte? tá, Obrigado. vamos lá, vamos ver se melhora. 110, vamos ver. Melhorou? Não precisa mais. Deixar assim. Melhorou, É, melhorou. melhorou, tá. Então, a gente tem aqui nessa primeira coluna, Bearron, né, que diz respeito dessa afirmação, conservação, e que implica também a denegação, né? Então, a afirmação com a denegação. E a gente vai ter nessa coluna que depois do corresponde a foraclusão, né? Que é o ferfeno, e depois a elisão, né? O que corresponde à elisão. Então, dentro do campo do intervalo, a gente vai ter, né, a inscrição da falta e a operação vai estar operando o nome do pai, tendo enquanto consequência uma foraclusão, que é do significante do sujeito. Isso corresponde, dentro do campo, né, da holófrase, mas a gente está falando da psicose nesse momento. Então, aqui a gente tem o significante do sujeito, ou seja, ele não está foracluído ali, né? Mas a gente vai ter uma foraclusão nesse corresponde ao nome do pai. Em consequência disso, vamos ter então a distinção entre aqui, né, a elisão do desejo da mãe e o falo. Então, dentro do campo do intervalo, né, a gente vai ter uma substituição metafórica do desejo da mãe pelo desejo do pai, e no campo da holófrase, da psicose, a gente vai ter a elisão do falo e as consequências sobre isso. Tá? É, basicamente é isso que a tabela diz, né? É só uma contraposição, né, para comparar o que, que é dito em um, o que, que é dito em outro. E vamos lá, se vocês tiverem alguma questão, é só falar. Ô, Licei, Sim? posso fazer uma colocação, uma pergunta, na verdade? Quando está aqui no Ververfo, tem significante do desejo e o nome do pai. Bom, eu estou entendendo, então, que seria Ververfo do nome do pai e também a Ververfo do significado do desejo. Mas na neurose também tem esse significado. O sujeito está perdido, né? Ou seja, ele não tem um significante que o represente. E eu fiquei pensando como é que se poderia pensar isso. Não sei se eu me fiz entender. Olha, aqui no vervéfum está significante do sujeito, tá? Isso. Então, assim, o que, que acontece? No esquema R, né, que é o esquema da Isso. realidade da neurose, qual que é o elemento ali que está fora cluído? O elemento que está fora cluído é o sujeito, O próprio tá? sujeito. Isso, é o sujeito, tá? O sujeito, de alguma forma, ali, ele está fora cluído. Ele está desde sempre fora cluído, a diferença é que ali opera, é inscrita a falta ou seja, a linguagem ali, ela é organizada de forma legal, a legalidade da falta. No caso da psicose, o significante que é fora cluído
vai ser o nome do pai. Em consequência disso, a gente vai ter muitas coisas que a gente vai ver, inclusive, a partir de agora. Mas uma delas é que, do outro lado, né, do ternário imaginário que estaria no esquema R, onde tem a relação entre S e falo, né, a gente vai ver que vai ter uma relação, assim, uma anomalia de como que o sujeito ele é colocado ali, tá? Ele vai operar de outra maneira, aquilo que o Alfredo vai chamar de uma forma mais natural e não normal. Então, aqui a gente tem, olha, basicamente... Haveria, então, uma diferença entre fé verso do significante do sujeito e no esquema R do próprio sujeito. Queria isso. Isso, a gente vai ter um efeito sujeito muito diferente, né, na psicose e na neurose. Na psicose, não operando as leis do significante, a gente vai ter um efeito sujeito diferente, né? Sim. Que não vai estar colocado como intervalar, enquanto a gente não vai conseguir localizar ele entre S1 e S2. Por quê? Porque, na verdade, o S1, o número 1 e o 2, ele serve para, né, enquanto lugar, a gente vai ter uma falta de... Não tem como localizar numericamente mais a sequência. Isso vai ter uma implicação na relação com o outro também, né? Ou seja, a não distinção entre outro, o que encarna e a função A. Então tem vários pontos, né? O que aqui na tabela fica mais, eu acho que o que o Alfredo está querendo apontar aqui é, olha, né, o que está sendo, né, dentro da afirmação e da negação, opera um e se exclui o outro, né? Aqui a gente vai ter na psicose a exclusão, ou a foraclusão do nome do pai, e como que vai se operar esse significante sujeito também, a gente vai perceber agora, né? E Ok. aqui a gente vai ter o que vai ser substituído a partir da metáfora, né? Porque também a metáfora paterna na psicose ela não opera, né? E, e aqui, então, na psicose, a gente vai ter uma elisão do falo, né? Desse significante que é único, que vai ter enquanto função a relação com o não todo, tá? Eu acho que Ok. agora, né, Laurence, vai dar para perceber um pouco mais a partir do desenvolvimento do restante aqui, Ok. né? Tá bem? Perfeito. Então aqui a letra C, escavação dos dois furos, dois pontos, abismo. Né? Aqui é um título curioso que ele vai explicar depois, né? Para que abismo, qual que é a diferença de furo. Então, para começarmos aqui, a perda do limite recém-mencionado, então, perda do limite, né? Causado pela foraclusão. Então, se não há limite, eu até estava conversando esses dias com o Laurêncio, eu falei, é muito importante a gente tentar ler essa teoria a partir de um fio lógico, né, de consequências, de efeitos. Então, aqui, a perda do limite, que é causada pela foraclusão do significante do nome do pai, que já foi diferenciada da foraclusão do significante do sujeito. Entende? Aqui a gente vai ter distinções dessas duas foraclusões. É equivalente à inoperância da metáfora paterna. Então estamos falando da psicose. Ou seja, a não inscrição do não todo em relação ao outro, que encarna para determinado sujeito o lugar do A. Aqui eu coloquei uma nota, eu já nem lembro mais o que eu escrevi, mas vamos lá, diferenciada, né? Então, acho que é só para tentar explicar, eu escrevi isso. Então, na psicose, a foraclusão, que vai ser, né, a fundamental, primordial do nome do pai, impede a inscrição da lei e da falta estrutural. Lembrando que não é por isso que a falta não é dada, tá? Ela só não está operando, ela não está inscrita, resultando em um campo significante em uma realidade sem limite. E aqui a gente está vendo a consequência disso da fraclusão, uma realidade sem limite, na elisão do falo e na indiferenciação entre outro e a. Essas aqui são uma das principais características que o Alfredo vai tentando trazer para podermos ler o campo da psicose.
Na neurose, a foroclusão recai sobre o próprio significante do sujeito, mas no contexto da operação da lei paterna e da inscrição do falo simbólico. Então, aqui, né, acho que inclusive o Laurence estava falando, né? Então, aqui existe também foroclusão na neurose, né? Às vezes, para quem não tem muita proximidade com o esquema R, escuta isso e fala, não sabia que tinha foroclusão. Tem, só que a foroclusão ela vai recair no sujeito, no significante do sujeito. E por quê? E aí temos a consequência. Porque o que se dá para existir a foroclusão? Operação da lei paterna, né, e inscrição do falo simbólico. Então, opera a metáfora paterna, consequentemente a gente vai ter essa inscrição da falta, e a partir disso, né, a falta ela está escrita e ela é operada dentro da cadeia, e temos então como consequência que a foroclusão do significante sujeito está operando ali. Mas daí a gente pode se perguntar, mas olha, mas de uma forma mais assim axiomática, a gente vai pensar que o significante ele não representa nada. Ele é vazio, né? Ele precisa de outro, né? Então, por que você está falando disso? Não, sim, de fato, tanto na psicose quanto na neurose, o significante ele não representa a si mesmo. A diferença é que na neurose isso está inscrito, isso está operado, é operável, né? É legalizado. Na psicose não. E aí a gente tem consequências no campo da realidade. Então, aqui a inscrição legal da falta no outro, permitindo a extração do objeto A, ou seja, então a partir disso a gente está dizendo que existe desejo na neurose, e o desejo da neurose é um efeito. Né? O que é o objeto A? Nada mais que um resto, um efeito, a partir de toda aquela formulação anterior de uma consequência. Qual é essa? O que acontece quando é inscrita a falta? A gente vai chegar no objeto A. Né? O final é objeto A, fantasma, né? Limite, e a constituição de um sujeito dividido, mas enlaçado à ordem simbólica de maneira legalizada. Então, essa foi a nota. Tá? Desde essa inexistência da função necessária para a sustentação das demais existências simbólicas, aquelas que são criadas na perspectiva da criação ex nihilo, que é da linguagem, da lógica significante, diante do chamado da realidade do sujeito por tal função inexistente, né, está falando da psicose, ou seja, diante da exigência da realidade por qualquer dimensão do lado social, fundado na terceiridade simbólica, fora incluída, então aqui entra um elemento terceiro, né, que é o campo da linguagem, quando legalizado, faz operar, e aqui a gente está dizendo fundado na terceiridade simbólica fora incluída, na psicose, chamado que provém, então, do que Lacan denomina um pai. E aqui é importante, né? Ele vai trabalhar com a ideia de um pai que é diferente do nome do pai. Responde à pura carência do significante paterno e seus efeitos. Aqui ele vai trabalhar de uma forma interessante, né? Por quê? Porque quando a gente escreve o nome do pai, o Lacan, ele vai. Opa, foi um zero aqui. Aqui a gente. Nossa, que também tinha sido zero. Tá. Aqui a gente tem dois significantes, né? E diz um, né? Um pai. Aqui a gente tem três significantes para o nome do pai, ou seja, quando opera a terceiridade. Então é muito interessante como ele vai trabalhar isso. Vamos lá. Na definição de conjunto normal de significantes, sobre a qual se estabelece a diferença entre intervalo e holófrase, analisada nos primeiros capítulos, Lacan destaca que o conjunto dos significantes requer tanto o limite quanto a contagem para se articular ao que existe.
Então, quando é legalizada, né, quando é inscrita e depois a falta ela opera, vamos, Lacan está dizendo, o conjunto, né, precisa de limite e de contagem, de número. O significante nome do pai, ele se distingue nitidamente do significante um pai, em suas respectivas estruturas ou formas. Cifram-se duas diferenças. E aqui ele vai falar dessa questão de número também. O significante nome do pai é um significante que tem por função enodar, enlaçar, né, a função do terceiro. Então, na relação mãe-criança, daí aqui o Alfredo é bastante didático, porque ele vai sair um pouco da pura lógica e vai trazer uma forma de explicar isso de forma mais acessível. Então, aqui, né, o nome do pai é isso que é a função do terceiro, né? É o terceiro elemento. Então, se está falando que é o terceiro, é porque tem dois. Na relação mãe-criança, na relação sujeito e outro, reparem, dois, em toda relação entre dois significantes, inscreve a necessidade de ao menos um a mais, como indicam as fórmulas da metáfora e metonímia desenvolvidas por Lacan. E é interessante porque a gente vai ver que no ensino de Lacan ele vai dizer assim que a metáfora paterna aconteceu, ele vai dizer ao menos uma vez, né? É por isso que essa ideia de quando acontece a metáfora, quando que a substituição metafórica do desejo da mãe pelo nome do pai, isso aqui não importa, tá? Porque é algo mais estrutural, né? Então, a gente está dizendo aqui que o nome do pai tem uma função, né? Enodar, ele entra como terceiro elemento. Lacan, assim, tendo que inscrever ao menos três, ele é um elemento que indica a lei que estabelece que, para todo, para todo caso de relação de dois, ao menos três elementos são necessários. Seus três elementos, né? Seus três elementos, nome do pai, deve ser escrito como um só, né? Um só significante, ou seja, unidos por hífen, nome do pai. E aqui ele continua, é um, três. Né? O chamado desde a realidade da função da terceiridade, em um caso de psicose, não pode provir do significante nome do pai. Por quê? Porque ele está fora coído. Né? Então, se ele está fora coído, a gente tem um problema, porque a gente precisa de pelo menos um para enodar dois, fazendo disso três. Já que a psicose é idêntica à sua fora-clusão, então o chamado à função do pai, desde a realidade para um sujeito psicótico, provém desde um pai, um termo que, reclamando a terceiridade, pois possui em sua estrutura a inscrição da falta de sua da função terceira. Ele será então um, dois. Se escreve um hífen pai. Então, tudo isso para dizer que a forclusão do nome do pai implica a não terceiridade, né? Esse não enodamento. E nesse sentido, a gente vai ter vários exemplos, né? Ele trouxe na relação, por exemplo, onde é que está? Eu perdi. Na relação com a mãe, né? A mãe criança, na relação outro sujeito, mas em qualquer relação entre dois significantes. Né? Então, de alguma forma, quando opera o nome do pai, isso implica que de dois, né, de dois, né, um, dois e o terceiro, né, que vai fazer esse nodamento. Então, como que opera a legalidade da cadeia significante. Então, ou um pai pode ser encarnado pelo pai do sujeito psicótico, ou qualquer outro personagem real. Isso também no campo da neurose, né? Mas qual que é a diferença?
que, reclamando a terceira idade, põe em funcionamento sua ausência. Como afirma Lacan, pode ser o pai da criança para a gestante, o pai da noiva para a jovem e até o pai confessor. Terceira idade que, ao não estar inscrita, não faz mais do que reclamar a função fora incluído. Reclama, mas não faz operar a terceira idade. Aqui, eu coloquei sobre um pai também. Um pai, inscrição no plano fenomênico, especialmente no delírio, né? Então está falando que na psicose, da não terceira idade. Então, como que surge, como que a gente pode localizar no plano fenomênico, né, desses sintomas que são nomeados, classificados, tá? Por exemplo, pelos manuais psiquiátricos, surge como uma resposta à pura carência do significante paterno e seus efeitos. Opera em uma lógica dual, própria do imaginário e da relação especular, em contraste com a lógica triádica do simbólico, fundado pelo nome do pai. Mais para frente, o Alfredo vai trazer, inclusive, como que há qual que é o efeito a respeito dessa dialética simbólica e uma regressão a um estágio, né, que ele vai dizer imaginário dessa dialética. E aqui a gente tem duas citações que estão nos escritos. Por tal motivo, Lacan se vê levado a afirmar: há que admitir que o nome do pai redobra, no lugar do outro, o significante mesmo do ternário simbólico, enquanto que constitui a lei do significante. Aqui está como está estabelecido em português pela Zaha. É preciso admitir que o nome do pai reduplica, no lugar do outro, o próprio significante do ternário simbólico, na medida em que ele constitui a lei do significante. Então, aqui também é interessante poder perceber, né, que quando a gente toma o esquema R, no ternário simbólico, quando opera o nome do pai, ele está naquela relação de P em A. Né? Ou seja, ali o nome do pai está fazendo com que funcione, que se node dois. Né? Quais são os dois ali? De um lado a gente tem a letra M e do outro lado a gente tem a letra I. Né? A M que vai ser chamada como esse outro primordial, a mãe, no caso, mas pode ser qualquer pessoa aqui de carne, né? O outro. E do outro lado a gente tem esse ideal, né? O ideal simbólico, mas que é possível, é necessário um terceiro elemento que faça essa mediação, né? E inode, que no caso é o nome do pai. Então o significante do pai simbólico é o elemento que, em sua condição de terceiro, afirma a legalidade do elemento terceiro. Se um elemento em posição de segundo afirmasse a lei da universalidade do terceiro, a negaria no mesmo ato de afirmá-la. Tal é a lógica de um pai. Então, repare que a gente tem um efeito importante, né, nessa dialética, é que esse terceiro elemento, né, ele não pode ter enquanto função, por isso que é um terceiro na relação com dois, quando não opera, a gente tem um que reclama, né, ou seja, se um elemento em posição de segundo afirmasse a lei da universalidade do terceiro, a negaria, no mesmo ato de afirmá-lo. E aqui a gente tem aquela relação, né, que na neurose Bearro, né, a afirmação ela implica uma denegação, e aí a gente tem uma lógica do inconsciente no campo intervalar, e no outro campo, que é o da psicose, a gente vai ter uma foraclusão, né, que vai implicar a elisão, que fala. Então, tal é a lógica de um pai. Até o momento do chamado, a função
inexistente e impossível desde então de suplementar, o que veio em seu lugar e ocultou da análise não especializada sua carência, já não pode seguir sustentando-se. Mas a foraclusão do significante do nome do Pai, assim como a foraclusão do sujeito, é desde sempre e para sempre. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Porque ele está falando, assim como a foraclusão de um quanto do outro, né? A foraclusão do nome do Pai e a foraclusão do sujeito, é desde sempre para sempre, ou seja, ela é algo que se inscreve, né, e a partir do momento que é inscrito com essa característica, a estrutura, né, como que opera com essa estrutura, o Alfredo está dizendo, olha, isso aqui não tem como ser modificado. Desde o advento de tal sujeito, ou seja, desde o surgimento do primeiro intervalo entre dois significantes, existiu ou faltou a função que inscreve a lei que afirma a necessidade lógica do terceiro elemento. Desde o começo, o outro se distinguiu ou não do A, se posicionou ou não desde a ordem desse lugar. Então, no esquema aí, a foraclusão do significante do nome do Pai se inscreve mediante a abertura de um furo, que engole o vértice inferior direito do esquema R. Aqui, ó. Esse. Ou seja, PEN-A. Então, a gente não tem PEN-A aqui, né? Se P não opera em A, produz-se uma cascata de consequências. E aqui começa as sequências lógicas, né, desse efeito. Então, de alguma forma, estamos dizendo aqui, P não opera em A e vamos ver o que acontece. Toma um golinho de café. A foraclusão do nome do pai causa a elisão do falo, inscrita como o outro furo do esquema I. Está aqui, ó, tal como se observa no esquema. Então, isso aqui implica isso, até o momento. Se o termo que inscreve a lei do não todo não opera para o sujeito, então, lembrando sempre que é inscreve, né? Então, para esse sujeito, a lógica do significante de uma falta no outro, significante de uma falta no outro, escrito assim, é inoperante, já que em sentido estrito, para ele, essa falta no outro não existe. E aqui ele coloca, repara, entre aspas, né? A falta no outro não existe, é porque na psicose vai, não que o outro, enfim, ele não é tão distinto, a estrutura simbólica ele não é de fato distinta, mas a forma como que se opera, se organiza a cadeia é. Não havendo falta inscrita simbolicamente, então toda a descrição vai ser dessa natureza, simbólica, no outro, o significante fálico fica elidido. No último encontro eu falei, né, um dos efeitos é que, não operando a metáfora paterna, não tendo a substituição do desejo da mãe pelo, né, nome do pai, a gente vai ter, então, a elisão do falo, a gente vai ter então, as significações não vão ser fálicas, né? Ou seja, não todas. Então, a elisão do falo, como consequência da foraclusão do significante do pai, então aqui, reparem de novo, é sempre trabalhando como quase uma cadeia, né? Uma cadeia de efeitos. Elisão do falo, consequência da foraclusão do significante do pai, indica sua relação íntima, mas de natureza distinta. Embora a sociedade moderna conte com a função do significante do pai, para a estruturação mais elementar das relações intersubjetivas na família, trata-se de uma pura função de lei e terceiridade. A própria lei é um terceiro entre dois sujeitos, que deve ser posta em funcionamento em cada caso.
E aqui a gente vai vendo todo o efeito, né, desde os primeiros capítulos, quando o Alfredo trabalha a, a lógica, né, hegeliana a respeito da loucura, né, da identidade e da própria lei. Né? Aqui ele vem continuando com isso. Por outro lado, o falo e seus mistérios são um elemento da cultura que não precisa ser inscrito em cada caso. Então, repare que aqui tem uma questão importante, né, que eu até grifei com cor diferente. Né? Aqui, a própria lei é um terceiro entre dois, né, que deve ser posta em funcionamento, caso a caso. Então, a função da lei, ela é caso a caso. Aqui ele vai trazer um contraponto, e por isso que eu grifei de outra cor, que eu falo, né? Que é dessa natureza do mistério, da cultura, e aqui a gente tem uma inversão, que ela não precisa ser inscrita caso a caso, pois se transmite no próprio ordenamento simbólico. Então essa é uma característica, né? E aqui, mas ele fala, olha, no entanto, se a lei limitante não opera e o outro não leva a marca de ao menos uma falta estrutural, então o falo simbólico fica impossibilitado de entrar em funcionamento, sendo suprimido, tal como um termo na linguagem falada ou escrita quando está elidido. Olha, então aqui ele está dizendo assim, olha, apesar de a lei, para que ela opere, ela precisa ser caso a caso, né? E eu falo, não. A questão é que quando não opera, olha lá, Gilberto, eu coloquei o fio no meu computador, mas eu esqueci de colocar na tomada. Tá bem. Ai, ai. É raro, mas acontece com frequência. Bastante frequência. Então, aqui então a gente ele está dizendo assim, olha, existe uma outra forma, né? A lei e o falo, eles têm funcionamentos diferentes, né? Como que isso se inscreve também. Mas ele está dizendo de novo, ele retroage e diz assim, tá, tudo bem, mas a gente tem um problema. Não é porque o falo ele não precisa, né, ser inscrito caso a caso, porque ele é da cultura, mas a gente tem uma consequência. Quando não opera a lei, também tem um efeito sobre o falo. Né? Então, o falo que é estrutural, né, ou seja, é uma condição da própria cultura, do mistério, o falo simbólico ele fica impossibilitado de entrar em funcionamento, sendo suprimido. Né? Então, está ali, está operando na cultura, mas não no sujeito. Né? E aqui a gente tem uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, ó. Aqui. Se a lei, se a lei limitante não opera e o outro não leva a marca de ao menos uma falta estrutural, isso aqui é basicamente o que a metáfora paterna faz. Isso aqui é um resumo do que é uma metáfora paterna. Né? Ela precisa fazer operar pelo menos uma falta. Tá? Isso faz a terceiridade operar, né? Ser inscrita. Tá. Aqui a gente tira uma nota e vamos para a letra B. Consequentemente, torna-se impossível a significação fálica, ou seja, a significação marcada pela falta. Então, toda vez que falar significação fálica, é só lembrar que é uma significação que ela opera a partir da falta, a inscrição de falta. Então, toda significação é fálica, ela não pode dizer tudo, né? Já que não se pode esquecer que o falo simbólico se localiza no lugar de um significante da falta no outro. Então, lembrando que o Alfredo também disse, né? Falo simbólico, esse significante ímpar, né? Que não está, ele não, ele opera, mas ele não faz parte, ele não se relaciona com os outros significantes da cadeia, e que ele vai ter, né? O que o Alfredo utilizou enquanto para nomear este abarrado, né?
que seria o seu algoritmo, né? Criado pela função paterna na metáfora paterna, né? Então, ele não está sendo operado ali. Essa aqui é a inscrição. Ele precisa estar inscrito. Então, de alguma forma, também é muito a nível didático que a gente está dizendo de uma sequência. É importante entender uma sequência lógica da não inscrição do nome do pai, mas não necessariamente a gente está dizendo que isso é sequencial, né? Acontece uma coisa. Não se trata de um evento, assim. Aconteceu um evento, depois o outro, depois na fala, não. Tá? E aqui, a ausência da significação fálica habilita a manifestação de sua carência. Olha que interessante isso. A ausência da significação fálica. Então, falta a falta. Falta a falta é muito boa isso aqui. E aí, é, é muito legal isso aqui. Falta a falta, e a partir disso, manifesta a carência. Né? Faz a falta presente. Entendeu? É interessante esse joguinho, né? Mas a inscrição da falta, pelo significante da falta no outro, positivo, basicamente o que eu queria dizer, né? Só me divertir aqui um pouco, mas vai fazer com que a falta seja positivada, né? Tá? Assim como a raiz quadrada de -1. E habilita a manifestação de sua carência. Então vamos lá, o neologismo, que contraria a lei tanto em sua modalidade de significar tudo, como de não significar nada. O neologismo, onde tudo e nada são possíveis na significação, na medida em que não opera para nenhum deles, ao menos algo não. É a expressão da significação não fálica e da alteração da lei, que afirma que toda significação remete a outra significação. Nossa, aqui é muita coisa e é muita coisa interessante aqui, pelo menos para mim. Então ele está dizendo assim, dessa função que é tão comum, né, dessa manifestação tão comum no campo da psicose, que é o neologismo, que ele pode ao mesmo tempo significar tudo ou significar nada, né, o que é impossível quando a cadeia ela opera de forma legalizada. Né? Então aqui é a expressão da significação não fálica. Então a gente está dizendo assim, existe uma expressão, né, de uma significação não fálica. Então, se no campo do intervalo o que se apresenta é uma significação fálica, a gente pode, então, a partir disso, ter mais uma palavra-chave importante, é que na psicose a gente está trabalhando com uma significação não fálica. Né? E quais são as consequências disso, né, para a gente deixar em aberto, quais são as consequências disso quando a gente, né, quando estamos, né, com o dispositivo analítico, né? Como é que trabalha com isso? Né? Como é que o analista opera quando o que funciona ali é uma significação não fálica, não fálica, né? Não fálica. E o Alfredo mais para frente vai falar um pouco sobre isso também. E aqui ele vai trazer um exemplo, né, que vai estar nos primeiros seminários, palavra plena ou intuição e palavra vazia ou fórmula. São modalidades da significação não marcadas pelo não todo, ou seja, ou pelo não nada, que é o mesmo. Então, são modalidades de significação não fálica. Tá? E aqui, eu trouxe aqui, palavra plena ou intuição, é um neologismo quando significa tudo, né? Algo que é tudo, e o da vazia é neologismo que vai para a direção de não significar absolutamente nada. Um significante que, desligado da cadeia significante e da operação da lei, perde sua capacidade de articular sentido e remeter a outra significação. Né? E aqui é muito interessante esse ponto, porque se a palavra plena vai ser aquilo que, em uma única palavra, ela diz tudo, né? O que é
possível, né? Assim, quando opera a lei, a gente tem uma outra, que é uma vazia, que uma palavra diz nada. Né? Como assim diz nada? Né? É surpreendente, né? A partir do momento que a gente está dizendo que um significante sempre remete a outro. Né? Mas isso de remeter a outro se dá quando opera o não todo, né? A legalidade. Então, assim, uma significação fálica. Né? Então, só é possível uma palavra plena e uma palavra vazia na significação não fálica. E aí, a gente dá continuidade na letra C. Deixa eu achar vocês. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente tem 7 minutinhos ainda. Como é que tá indo para vocês isso, pessoal? Tá tranquilo aqui, viu? Não sei, também. Inclusive, você falando agora sobre a questão do neologismo, né, no caso do texto, eu me lembrei tem um texto uma compilação de Michel Foucault, sobre um assassinato que há na França, enfim, e é um jovem que mata a mãe, a irmã e o irmão, Pierre. e Pierre Rivière. E quando ele é preso, ele cria um neologismo que Foucault identifica, e que não significa absolutamente nada. Eu me lembrei exatamente disso. Ou seja, não faz cadeia. Sim. Aliás, vale a pena, né? Eu, PRVE, que matei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então, é muito interessante quando a gente vai pensar na clínica da psicose isso, né? Os efeitos da clínica da psicose, como lidar com isso, né? Então, é muito comum a gente perceber, no manejo clínico, que uma palavra, como assim, não, isso aqui é a verdade, isso aqui não tem dúvida, não tem dúvida, não tem como não ser isso, isso aqui é. Mas será que se lermos diferente, interpretarmos, não. Isso aí, ponto. Aquilo tem um sentido todo contido ali. E aí nisso a gente vai vendo, né, que é diferente de operar, que o Alfredo vai dizer mais pra frente, com os furos que existem na neurose. Né? Os furos da psicose são de outra natureza. Né? São furos que não têm limite, têm de infinitização. Né? Então, ou alguma palavra que, né, exatamente não tem sentido, e se você tentar operar ali, né, como se opera na clínica da neurose, você vai bater com a cara na parede, né? Porque você vai tentar, tá, mas o que você pensa, associação livre, essas coisas, não vai funcionar. Né? Então a gente tem um efeito muito importante. Né? A clínica da psicose, a clínica da neurose, né, do intervalo, da holófrase, são radicalmente diferentes. Né? Então, é por isso que é fundamental localizar as coordenadas. Eu fiquei pensando também, Licei, que é muito interessante essa diferença, né, que o Lacan propõe, né, de nome do pai para um pai. Né? Porque, na verdade, o nome do pai é, sobretudo, um nome. E quando ele coloca um pai, não é mais um nome. Eu me lembrei do pai de Schreber. Né? Enfim, é algo avassalador. Né? E esse termo que Alfredo propõe, né, na ausência do nome do pai, um pai reclama dessa ausência. Interessantíssimo isso. Sim, é muito interessante. Mais para frente ele vai trabalhar com isso a respeito, por exemplo, o mais próximo, né? O próximo a um pai, é a ideia de Deus, né? Né? E ali a gente vai ter, é complicado, né? Se o pai é Deus, né? Como no caso de Schreber, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Né? Isso, né? Então a Não gente tem vai foro. ter isso, né? Que são os efeitos quando não se faz a distinção, né? Ou seja, quando, né? Daí a gente vai de novo, ó, tá? Não foi inscrito a falta, não opera a metáfora, né? E a partir disso a gente tem o efeito qual é? P em A não operam. Não tem a terceira idade.
Não tem algo ali que vai dizer, calma, mas será? Mas será que é isso? É ele? A dúvida, o questionamento? No sentido de que, a partir disso, um pai, ele é onipresente, mas também onipotente e é caprichoso, né? Vem essa condição, né, de que a palavra é lei, mas não é porque é lei, inclusive, que ele também está remetido. É lei, porque é o que ele quer. Né? Ele é a própria lei. E aí é muito delicado, né? É muito invasivo, é de uma infinização, né? Isso que invade, né? É isso que às vezes o sujeito vai precisar, como é que ele vai pôr um limite a isso? Muitas das vezes ou pela via de alguma substância, né? Algum tipo de droga, algum tipo, ou também, né? Como é que faz para limitar um gozo de um Deus, né? Um gozo infinito, né? Aí às vezes é se matando, né? É um problema, problemaço. Né? Tá bem, pessoal. Ô, Acho que a gente pode ô, encerrar Ulisses, por hoje, né? Diga, Renan. desculpa, essa ideia da palavra plena, o Lacan usa fides, né, que é aquela ideia de fé, né, eu acho que é por aí, né, eu estava tentando buscar aqui alguma referência na 3, eu estou divagando. Né, eu não tenho isso muito fresco na memória, não, né? Mas eu lembro que ele fala isso muito mais nos primeiros seminários e tal, né? E é curioso, eu lembro faz muito tempo, né, quando eu li pela primeira vez essa palavra, eu achei estranho, assim, né? Palavra plena, né? Assim, porque a partir da ideia de uma lógica significante, isso fica estranho, né? Mas mas é interessante, né? Assim, como que vai operar uma palavra plena ou uma palavra vazia, né? Assim, uma que tem um sentido todo ou sentido nada, mas também é todo, radicalmente nada, né? Então não opera essa possível dialética que é o terceiro elemento que a compõe. Né? Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença, participação. A gente se fala na semana que vem, né? Quarta-feira. Tá? Abraço, tchau, Ok. tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.